Você já ouviu aquela música, o Cascão aposta e ganho, vai morrer sem nunca tomar banho? Olha, o que teve de gente que perdeu essa aposta vocês não fazem ideia. Porque se vocês não sabem, sim, o Cascão já tomou banho. Eu sabia o tempo todo. Sabia nada. E isso não vem de agora, já faz muitos anos e eu vou provar. Quer dizer, quem vai provar é o Asterisco, que está chegando aí para te mostrar. Olá pessoal, eu sou o Dala, sejam bem-vindos ao canal Asterisco de Histórias. Depois de um tempo sem falar deles, vamos voltar a falar da Turma da Mônica, mais especificamente do Cascão. Desde que eu era criança, sempre ouvia falar da invulnerabilidade do Cascão, não podendo nem chegar perto de uma gota d'água que ele saía correndo. As várias investidas da turma para que ele descobrisse o prazer que se tem depois de uma pancada de água e as várias tentativas de seus pais para que ele se tornasse um menino limpo. Todas frustradas. Ou será que não? Pois eu vou te provar que apesar de tantas histórias usando esse tema, Cascão não conseguiu fugir do banho. E não foi só uma vez, foram várias. Falando em fugir, antes de qualquer coisa, se você gosta dos nossos temas, das nossas histórias, não foge não! Dá aquele like para ajudar o nosso canal a continuar crescendo. E se inscreve e ativa o sininho, para não perder os nossos próximos vídeos. Ainda tem muita coisa legal vindo pela frente. Combinado? Então vamos às provas. Nós sabemos que na situação atual que estamos vivendo, a higiene tem sido fundamental para a gente não pegar aquela doença que nem quero falar o nome. O legal disso é que o Maurício de Souza entrou na onda e resolveu mostrar justamente um de seus protagonistas, o Cascão, justo ele, lavando as mãos. Isso foi uma atitude de uma grandeza sem tamanho, porque a gente sabe o que significa o Cascão fazer isso. É muita coisa envolvida. Tudo bem que já tivemos até capa do Cascão nos anos 90 aparecendo lavando as mãos e ainda questionando as pessoas sobre o ato depois de ir ao banheiro. Mas nada se compara a isso, o ensinamento que vale tudo pela nossa vida e a do próximo. Mas essa não foi a primeira vez, muito menos a única nobre atitude que Maurício teve em relação a Cascão e seu medo do banho. E o Asterisco está aqui para mostrar que há mais de 30 anos Cascão já havia tido contato com a água também por um bom motivo. Mais precisamente em 1983, na capa da Folhinha, do jornal Folha de São Paulo, quando uma tragédia abalou o sul do Brasil, dentre as regiões Santa Catarina. Uma enchente devastadora que deixou muitos desabrigados, aliás, mais de 200 mil pessoas. Quase a população da minha cidade, Itu. Naquele momento que as pessoas precisavam de ajuda e qualquer tipo de colaboração, Cascão aparece enfrentando seu medo para ajudar todos os necessitados. Uma iniciativa que dispensa comentários. O Cascão que é corajoso. Teve ainda uma outra tirinha lá dos anos 60, que também fala sobre o banho do Cascão. Mas antes de eu falar das vezes que ele tomou banho em si, eu queria primeiro falar de uma promessa do Cascão nos anos 70. O seu time de coração sempre foi o Corinthians, e ele havia prometido que se o seu time fosse o campeão, já que estava há muitos anos na fila, ele tomaria banho naquele dia no estádio. Maurício de Souza até pensou numa estratégia de marketing para usar isso no jogo, mas não rolou. Talvez por falta de tempo ou que desse alguma coisa errada, aquilo não aconteceu. Os leitores cobraram a promessa do Cascão após o título, e o Maurício chegou a fazer uma história sobre isso, quando ele ia pular no Rio Tietê. E veio a imprensa, a turma ficou em cima forçando ele a cumprir sua promessa, mas no final ele foi impedido, já que o rio ficaria ainda mais poluído. Infelizmente, temos que admitir, seria um perigo, mas não para o rio, e sim para o Cascão, porque alguém que pule nesse rio, principalmente na cidade de São Paulo, sairá mais sujo do que limpo. No melhor da brincadeira, é sempre assim. Depois, tivemos algumas histórias do Cascão simplesmente lavando as mãos. Na história Morto de Fome, Cascão é chamado pela mãe para comer, mas ela não autoriza sem que ele lave as mãos. Ele se revolta e resolve sair de casa sem comer. Mas enquanto ele andava, sua barriga roncava e precisava buscar uma alternativa para aquele problema. Primeiro, tentou almoçar na casa da Mônica, mas Dona Luísa, que nem reclamou do fato dele simplesmente pular a janela e sentar à mesa, o questiona se não vai lavar as mãos. Ele reclama de um complô e se retira, mas àquela altura sua barriga já doía de fome. Então cruzou com outro amigo seu, o Chaveco, que estava comendo um lanche. Cascão pede ajuda ao seu amigo,
que diz que ele precisa primeiro lavar as mãos para poder dividir o lanche com ele. Então, Cascão fica andando em volta de uma torneira e depois de muita coragem, ele acaba por lavar as mãos num grito de medo. A mãe fica muito orgulhosa dele e enquanto ele come, a mãe pensa no próximo passo, o banho. Ainda temos mais 2 histórias que irei resumir para vocês. Uma chamada Mãos, que o Cascão começa a perceber que as pessoas se incomodam pelo fato de suas mãos estarem sempre sujas, como não encostar na Maria Cebolinha, a Magali oferecer alguma coisa sem que toque no seu pacotinho, enfim, tudo de forma educada, mas ele, claro, percebe. Sendo assim, ele lava as mãos com toda a coragem e mostra sua consciência em admitir a importância de mãos limpas para nossa saúde. Pro Cebolinha com o coelhinho da Mônica, pra Magali com seu torresminho e também pro Dudu mexendo com massinhas. Lógico que no final ele não resiste e acaba se sujando a encontrar sua namorada Maria Cascuda. Mas é só um detalhe. Ih, vai tudo pro vinagre. Para finalizar esse episódio das mãos, temos também a ótima história Casco Cola, que o Cascão faz um suco de groselha e seus amigos adoram. O Cascão explica que é um suco comum, groselha e água, mas eles não acreditam. Cascão desconfia que estejam tirando com a cara dele, mas eles insistem em saber o segredo. Então, Cascão revela que ele espreme um pouco de limão, pois acredita que fica mais refrescante. Eles resolvem testar na casa deles, mas não dá muito certo. Vendo que os amigos gostaram do suco, ele resolve vender. E mesmo chateados, seus amigos compram e veem que o suco é muito gostoso. Esse suco vira uma febre no bairro e chama a atenção de investidores, que acabam experimentando a receita e ao mesmo tempo querem saber como é. Mas eles são desenganados pela turma, que diz que já tentou e não conseguiram repetir a fórmula do suco de sucesso do Cascão. Sendo pressionado, o menino mostra ao vivo como fez o suco, e então é que se percebe que havia um ingrediente a mais. Quando perguntado se ia lavar as mãos, ele ri e conclui que esse era o seu segredo. As pessoas correm de nojo do suco, e Cascão percebe que aquilo de longe não era saudável. Dessa vez, a gente não o vê lavando as mãos, mas ele lavou, pois no final da história ele reclama que terá que se acostumar com o gosto diferente que é com as mãos limpas. Enfim, essas histórias são ótimas, mas o legal são as histórias dele tomando banho, não é mesmo? E acreditem, essa história existe, e são 2. Hã? Tá louco? Não gosto de nada que tem água no meio. Uma meio mandrake, mas que aconteceu, aconteceu. A primeira que vou te contar é uma história chamada O Jeitinho do Cascão, que o menino está se vangloriando, dizendo que sempre consegue escapar das tentativas de molharem ele, enquanto o Cebolinho o acompanha, visivelmente incomodado. De repente, uma vizinha acaba jogando um balde d'água sem querer no Cascão, quando ia molhar as plantas. A reação do Cebolinha foi impagável. Primeiro tremendo, querendo não acreditar, depois saindo correndo aos 7 ventos, informando que o Cascão tomou banho. Ele viu. Não é possível! O Cascão também não consegue acreditar. Pensa até que é um sonho, mas não era. O roteirista tinha mesmo feito a história com o Cascão tomando banho acidental. O Cascão tenta argumentar, mas o roteirista parece não dar muita bola e tenta achar maneiras para explicar como aquilo aconteceu. De alienígenas do planeta Tomba até a Mônica chegando e o chamando de Paulo. Cascão estranha ser chamado assim, mas ela diz que agora esse é o seu nome, já que ele tomou banho. Cascão se revolta e questiona o roteirista, que defende o nome, dizendo inclusive que se chama Paulo. Mas Cascão diz que o nome dele não era esse, e sim Cascão. Ô meu, não gostei da piadinha não! Na verdade, Cascão é um apelido, e aí vale um asterisco aqui. Como já disse no nosso primeiro vídeo do canal, disponível no card, o nome verdadeiro do Cascão é Cássio. É difícil encontrar histórias que ele fala seu nome verdadeiro, mas ele está lá, e é real. O roteirista ainda tem uma outra ideia absurda. Cascão, não querendo mostrar que já tomou banho, pinta em seu rosto cisquinhos de sujeira e sai de casa, mas acaba tomando outro banho da mesma senhora. Revoltado com o roteirista, que ria toda, ele reclama para o Maurício, que o obriga a consertar a história, voltando ao começo e fazendo com que Cebolinha tomasse o balde d'água no lugar do amigo. Uma resolução alternativa, mas convenhamos, não convence muito. Agora, se você me disser que essa história não valeu, a próxima que irei contar não tem jeito. Nessa, Cascão diz à turma que resolveu tomar banho, e ele mergulha no rio.
Eles ficam boquiabertos e Cascão até brinca que está se sentindo até mais leve. O problema é a poluição que ele deixou no rio, com os especialistas não conseguindo reverter o quadro. Percebendo que a situação saiu do controle, que o banho do Cascão havia poluído o mundo e o desespero do roteirista, Maurício dá uma sugestão. Assim como a história anterior, Cascão volta no tempo, mas quando vai entrar na água, o rio está seco. Escapei. São umas alternativas para que não seja mostrado o verdadeiro banho do Cascão. Na verdade, desde que a Turma da Mônica jovem apareceu, já sabemos que o Cascão tomou banho, apesar de não gostar muito. Isso já é mostrado na primeira revista, mas mais uma vez o Maurício não nos mostra sua verdadeira primeira vez. Cebola, má notícia chegando. Infelizmente, não foi no live action que vimos o Cascão tomando banho pela primeira vez, mas ele já botou a mão na água. A câmera não mostrou exatamente, mas deu pra ver que ele colocou a mão. Não foi o banho, mas já é alguma coisa. Como esse live action parece ser o intermediário entre a Turma da Mônica e a Turma da Mônica jovem, é capaz que possa aparecer nos próximos filmes ou na série que vai aparecer no Globoplay, o primeiro banho do Cascão. Vamos ver se acontece. Para finalizar, uma pincelada rápida sobre o que prometi durante o vídeo. A primeira história que Cascão admite que tomou banho, e foi há mais tempo do que se imagina. Numa tirinha do Cebolinha e do Cascão de 1964, que Cascão diz ao amigo que tomou banho com um presente de Dia das Mães, já que Dona Lurdinha diz ao filho que nada seria mais valioso do que isso. E mesmo triste, ele admite que sua mãe merece. Mas e você? Já conhecia essas histórias? Ainda ficou alguma dúvida que fomos enganados por tanto tempo? Escreve aí nos comentários o que vocês acharam e qual história te convenceu mais que o Cascão é um garoto que não gosta de banho. Aqui tá a sua água. Puxa, brigadão, você é mesmo o cara. Pessoal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Vem muita coisa legal por aí. Estamos também no Facebook e no Instagram. É só seguir a gente, que lá a gente também avisa sempre que um vídeo fresquinho aparece. Beleza? Então um grande abraço, obrigado pela companhia, se cuidem e tchau!